começar, eu queria perguntar uma coisa para você. Da última vez que você ficou doente, que você foi ao médico, ele te perguntou se você teve algum aborrecimento, se passou alguma raiva, se teve algum problema na sua vida. Ele te pergunta isso? Alguns perguntam, não é? Esses aí são os bons, né? Ele pergunta se você teve. Por quê? Hoje nós temos um ramo da psicologia, tem muitos ramos, né? Mas tem algo chamado psiconeuroimunologia. Vamos falar esse nome? Psiconeuroimunologia. Que palavrão, né? Psiconeuroimunologia é uma ciência que tem estudado como que o seu psicológico pode abaixar a sua imunidade, interferir na sua imunidade. Então, por exemplo, às vezes a pessoa faz toda uma dieta, uma alimentação saudável, né? E depois ela percebe que as doenças vão se complicando. E aí chega no psicólogo e a gente percebe que é um problema que começou aonde? Aqui, e gerando doenças para o corpo. Eu vou falar aqui rapidinho hoje para vocês de alguns casos, né? Eu percebi que só a psicologia não seria suficiente para tratar os meus pacientes. Então eu tive que ir para a nutrição também. Por quê? Porque psicologia e nutrição tem tudo a ver. Às vezes o paciente está com problema no estômago, as famosas gastrites, né? E a gente vai ver uma raiva que ela está passando, né? Muita adrenalina nessa corrente sanguínea. E às vezes não dá para a gente tratar só a alimentação. E às vezes não dá para tratar só aqui, tem que tratar os dois. Mente e corpo, eles se falam, né? Um afeta o outro. Eu vou trazer um exemplo para vocês, enquanto ele coloca ali o slide para mim. Eu estava no Cevisa, nessa época, e chegou lá um paciente, que ele era um empresário muito bem sucedido na cidade. E chegou com a seguinte queixa: gente, você pode pegar uma agulha e espetar na minha cabeça que eu não sinto nada. Eu estou há dias com meu cérebro anestesiado. Uai, como assim? A equipe que estava lá, né, a gente nem acreditou muito nisso, né? Mas aí, pega uma agulhinha, espeta aqui na cabeça e não sentia absolutamente nada. O cérebro anestesiado. Aí a equipe, né, percebeu que o problema era um problema o quê? Psicológico. Empresário, bem-sucedido, no entanto, muito estressado, né? E aí, a gente resolveu fazer ali um trabalho que a gente chama de placebo, né? Tem alguém aqui da área da saúde? Tem? Tem? Deixa eu ver aqui, alguém aqui que trabalha na área da saúde. Temos ela. Trabalha qual a sua área? Técnica de enfermagem, legal. E quem mais levantou a mão aqui? Teve mais alguém aqui, né? Quem foi? Técnica de enfermagem também? Que legal. Muito bem. Então, gente, o placebo é uma coisa muito interessante. Muito interessante. E aí, a equipe se reúne e fala assim: vamos passar um placebo para ver qual é esse problema que o cérebro está anestesiado. E aí a equipe vai lá e diz assim para ele: olha, seu fulano, amanhã o senhor vai tomar um remédio que vai resolver esse problema. Graças a Deus, ele disse. Então o senhor se prepara, porque assim a gente quer ver o efeito que esse remédio vai dar, sabe? E aí o senhor tem que ter um preparo, o senhor tem que se preparar para tomar esse remédio. Vai dar tudo certo, o senhor vai ficar bem, tá bom. Eu tenho que me preparar, para tomar o remédio? Porque o remédio, né, a gente tem que ver as reações que vai ter, né, e tudo. E ele na expectativa, né, do tal remédio. Dia seguinte entra a equipe, né,
Com a bandeja na mão, né? Com o remédio aqui. E aí entra todo mundo, né? Enfermeiro, psicólogo, né? Médico, todo mundo. E ele lá deitado. Nossa, esse é o remédio, né? Então, o senhor está preparado para tomar a sua medicação? Estou preparado. Então, nós vamos ficar aqui monitorando para ver como vai ser sua reação, tá bom? Mas vai dar tudo certo, tá? E aí toda aquela coisa toda, né? E aí ele toma o remédio. Quando ele toma o remédio, no dia seguinte, ele diz assim: gente, eu sabia que eu tinha que vir para cá. Eu sabia que aqui era a clínica que ia resolver meu problema. Porque, olha, já faz anos que eu estou com esse cérebro anestesiado. E esse remédio é muito bom, esse remédio que vocês me deram. Porque eu já estou começando a sentir as sensações no cérebro outra vez. E aí agora eu queria saber que remédio é esse. O que é um placebo, gente? É trigo, não tem remédio nenhum. Mas, quando ele acredita e a gente faz toda aquela cena, né? E ele toma o remédio, ele fica curado. Por que isso acontece? Ellen White diz que 9% das doenças que nós temos, 9% não, 9/10. Então ela diz que toda essa porcentagem de doenças, elas são doenças criadas aonde? Na mente. Um outro caso de uma paciente, esse aqui foi pior, gente. Para mim foi um dos piores que eu já tinha visto. Ela casou, foi para a lua de mel. E na lua de mel, simplesmente o marido não conseguia ter relação sexual com ela. Como assim não conseguia? Algum problema assim que impedia? Exatamente. A vagina fazia isso aqui, gente, ó. Aqui não, ninguém passa. Trancava. O músculo, né, enrijece, fecha tudo, tranca a porta. E quem disse que passava alguma coisa ali? Nada. O marido pensou, está nervosa ainda, né? Deve estar tensa, toda a situação do casamento, né? Mas vai passar, vai dar certo, ela vai relaxar. E o tempo vai passando e nada. Passa dias e nada. Passa semanas e nada. Passa meses e a porta fechada. E o marido já desesperado. E aí ela começa a ir em vários profissionais, vários ginecologistas. Fisicamente não tinha nada. E isso, gente, chegou, para vocês terem uma ideia, a 2 anos sem conseguir ter nenhuma relação sexual. Pense num homem paciente. Esse daí tem a paciência de Jó. E aí, finalmente, vai para o psicólogo, né? E quando chega ao psicólogo, a gente vai trabalhar com as memórias, né? Aquilo que tem ali nesse inconsciente guardadinho, né? Que às vezes a gente não percebe, mas que está lá afetando, né, a nossa vida. E aí o que aconteceu com ela? Depois de muito tempo de sessões de psicoterapia, descobre-se que ela havia sofrido um abuso sexual na infância e ela não se lembrava mais. Acontece que o jeito que o marido chegava para abordá-la era muito semelhante à forma como o abusador havia feito no passado. E ela era uma criança. E aí o cérebro dizia assim para o corpo: tem uma ameaça. E o que ele faz? Exatamente, Célia, fecha a porta. né? E aí nada. Então, depois de muito trabalho, né, trabalhando com esse trauma, trabalhando com esse psicológico, a mente começa agora, né,
a permitir que esse músculo, né, funcione da maneira adequada. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Muitas doenças começam aonde? Na mente, começam no cérebro. É por isso que quando uma mulher vai no médico e volta de lá falando assim, doutor, o médico falou que eu estou com um nódulozinho na mama. Pronto. Já começa a encafifar, né? Começa a encafifar, começa a ficar triste. Algumas começam a chorar. Ai, meu pai, como é que vão ficar meus filhos, né? Mas não aconteceu nada ainda, calma. Não, mas porque tem uma coisinha aqui e tal, né? É claro que a gente tem que ficar alerta, mas cuidado para você não encafifar com as coisas. E hoje eu vou trazer aqui um alerta para você. Pensamento negativo adoece. Pensamento negativo adoece. Vocês sabiam que existe o câncer de origem emocional? Sim. O câncer de origem emocional, ele acontece em pessoas que se cuidam muito. Faz exercício físico, come tudo saudável, cuida da saúde e aparece com câncer emocional, de origem emocional. Por quê? Porque as emoções, elas podem ser tóxicas e elas podem adoecer o nosso corpo. Eu vou começar falando aqui palidamente de uma cosita que adoece muita gente. Já vi gente ir para cadeira de roda. Já vi gente ir para cadeira de roda quando dava crise de fibromialgia. Fibromialgia não tem cura. É a doença do engole sapo. Sabe aquela pessoa que tudo que acontece ela engole? Aceita que dói, né? Tem aquela coisa, aceita que dói menos, né? Aí ela fica calada para não ter um conflito, né? Eu vou já falar para você como que você deve fazer nesses casos. Aí ela fica ali passiva, sofrendo, calada. Quando a boquinha cala, o corpo sofre. Deu para entender? Fala isso para sua amiga para a gente gravar. Quando a boca cala, o corpo sofre. Fala para ela, vai. Quando a boca cala, o corpo sofre. Fiquem espertas, viu? Quando a boca cala, o corpo sofre. Ah, doutora, então hoje eu vou chegar em casa e vai ser... Já que a senhora falou isso, chegar em casa hoje vai ser a sessão do descarrego. Eu vou descarregar é tudo, que eu não vou ficar com nada tóxico dentro de mim. Calma, vai devagar. Vou te ensinar hoje a técnica do sanduíche. Oh, minha amiga, a técnica do sanduíche é maravilhosa. Quem já colocou em prática essa minha técnica, olha, funciona com o marido, funciona com o filho, com o irmão de igreja, com quem você quiser, tá bom? Mas tem que usar a técnica do sanduíche. Uma coisa eu quero que você já leve daqui hoje. Engolir sapo adoece o seu corpo. Você não nasceu para engolir sapo. Ah, mas porque eu tenho que ser a boazinha, eu tenho que ser cristã, se eu falar tudo que me dá na telha, né? Não vai dar certo, não foi isso que Jesus me ensinou. Calma, nós vamos chegar lá. Quando a boca cala, o corpo sofre. Então a fibromialgia é a doença do engole sapo. Engole sapo, vai para a cadeira de roda quando dá uma crise de fibromialgia, que os músculos todos inflamam. Por quê? Porque está engolindo, está somatizando muita coisa negativa. Fazer uma pergunta. Pergunta para você, pensar. Se eu perguntasse aqui hoje, você tem pensado mais coisa positiva ou você tem pensado mais coisa negativa? Por que estou perguntando isso? Porque os pensamentos, eles são intrusivos. Como assim intrusivos? Pensamento entra na sua cabeça sem você pedir para entrar, sim ou não? Sim, tem até aquela música que você fica ouvindo lá na rua, que você detesta aquela música. Quando chega em casa, está lá a música na sua cabeça e você balançando a perna. Você, gente, como é que essa música entrou na minha cabeça de intrusa? Não foi assim? Pronto. Então pergunta que não quer calar. Esses pensamentos intrusivos que estão entrando aí na sua mente, eles são mais positivos ou eles são mais negativos? Põe na balança, mais negativo? O que vai acontecer? Se os pensamentos são mais negativos do que positivos,
eles podem gerar o que pra gente? Doenças, tá? E o câncer de origem emocional, doutora, eu não tinha ouvido falar ainda nesse daí. Porque a gente sabe que pessoa que fuma pode ter câncer, tem o câncer hereditário, né? Quando tem alguém da família que já teve. Tem o câncer da pessoa que não cuida da alimentação, não cuida de nada. Mas câncer de origem emocional, de onde vem esse negócio, meu Deus? Então vamos lá. As pesquisas mostram que 76% das pessoas que têm câncer de origem emocional são aquelas que cismam que tem que agradar todo mundo. Sabe aquela coisa que tem que ficar de bem com todo mundo? É nisso que ela tem que agradar todo mundo, é que ela faz o quê? Engole os sapos, né? Todo mundo fica bem. Deixa eu começar já te instigando aqui. Sabe qual é o problema do engole sapo? É que você evita o conflito com seu marido, beleza. Mas você entra em conflito, sabe com quem? Isso mesmo, meninas, vocês são muito inteligentes. Você evita um conflito com alguém, mas você entra em conflito com você. Aí um dia você chuta o pau da barraca, porque você fica por aqui, e do nada você toma uma decisão, mas não foi do nada. Você já vinha só acumulando, só somando coisas. Faz sentido? Faz, meninas? Faz sentido, né? Agora vamos parar para pensar. E os outros %, doutora? 46% das pessoas que têm câncer de origem emocional são aquelas que não sabem dizer não. Você já se pegou dizendo sim quando você queria dizer não? Você fala assim, por que eu falei sim para isso mesmo? Por que eu aceitei isso? Né? Eu não era para ter falado sim, eu não era para ter aceitado isso aqui. Agora eu estou aqui chateada. Então a pessoa ficou de bem com você, mas você ficou em conflito com você, né? E eu vou contar aqui, ó, uma mulher, ela foi para a lua de mel, casou recentemente, e a sogra disse, eu vou também. E ela olhou para o marido, né? Olhou para o marido, e você? Não vai falar nada não? Oh, meu amor, tadinha da mamãe. Vai ficar sozinha. Bora levar ela, meu amor. Eu arrumo uma casinha lá perto para ela ficar. Ela fica no cantinho dela e a gente fica no nosso. E ela foi. Viajou para a lua de mel com os pombinhos. Só que quando chegou lá, ela estava se sentindo tão sozinha lá na casinha onde ela estava. E sentiu uma tentação de ir lá ver o filhinho. Uma saudade tão grande, né? Oh, meu Senhor, eita mãezona, né? E aí ela vai lá, em plena lua de mel, puxa vida, e bate na porta, né? Acontece que a nora ficou para morrer com aquilo, né? Mas que mulher intrusiva, que não larga esse filho nem na hora H. E ela estava lá no momento dela, né? E a sogra está lá batendo na porta. Então ela tinha duas alternativas. Ou ela ia lá atender e deixava a mulher entrar, ou ela fingia que não estava em casa. E foi isso que ela fez, a segunda opção. Eu vou fingir que eu não estou em casa, porque aí fica todo mundo de bem, né? Ela não precisa saber que eu não atendi. Certo. E aí, o que acontece quando a gente faz isso? Quando você não tem fronteira, quando você não tem limite, as pessoas entram na sua fronteira e fazem o que quer com você. Entendeu? Quando você tem fronteira, você está dizendo assim para o outro, ó, até aqui você vem, daqui para cá não vem mais não, que aqui é a minha fronteira, viu, meu amor? É assim, isso é saudável, isso não é ser ruim, isso é ser saudável. Todo mundo tem que ter fronteira, senão as pessoas entram e saem, fazem o que quer na tua vida. Entendeu? Aí, o que ela tinha que fazer naquela hora? Ela tinha que se colocar. Ela tinha que colocar a fronteira dela. Sogrinha, meu amor,
Você pode voltar outra hora. Eu e o seu filho estamos num momento muito especial, tá? Depois a gente vai te visitar. Isso é o quê? Dizer não. Porque senão ela ia voltar de novo. Ia adiantar ela fingir que não estava em casa? Não, porque ela ia voltar trocentas vezes lá. Então, faltou o quê? Dizer não. Mas para não ficar mal com a sogra, fingiu que não estava em casa. Agora você segura na cadeira para você não cair. Acontece, amiguinhas, que a sogra depois descobriu que eles estavam em casa e que não queriam atender. O que ficou pior? Né? Por que não foi lá e não disse a verdade, né? Por que não se colocou? Então veja, às vezes, com medo da gente arrumar um problema com alguém, a gente entra em conflito com a gente. E não saber dizer não pode colocar você numa situação de vulnerabilidade a um câncer de origem emocional. Estão entendendo como isso é sério? Muito sério. Então a gente precisa ter nossas fronteiras. Vamos para a técnica do sanduíche? Vamos? Então vamos lá. Como é que eu falo, doutora? Por exemplo, com meu marido, o senhor está falando aí, eu estou me lembrando aqui. Lá em casa é uma coisa assim, pode até não parecer muito grande, mas para mim me tira do sério. É quando eu chego em casa, doutora, eu entro no quarto e eu encontro uma toalha molhada em cima da cama. E eu já falei que a mão parece que aleja, que não pega essa toalha, não volta lá no varal. E fica me fazendo de escrava, doutora. E toda hora eu tenho que pegar e colocar lá. Mas isso me dá uma raiva, doutora. Que quando eu vejo, a minha vontade de falar umas verdades. Deixa eu contar um segredo para vocês, meninas. Quando você fica furiosa porque o marido deixou a toalha molhada em cima da cama, eu vou te dizer o que vai acontecer se você ficar brava e falar umas verdades. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Não, doutora? Não. Essa estratégia não vai funcionar. Vou te explicar por quê. Quando você ataca um homem, e tem um aqui para se defender. Quando você ataca um homem, o homem é o seguinte, ele tem aquela coisa do ego dele. Quando a mulher fala assim, meu amor, a gente precisa ter uma conversa, a tendência dele é fugir. Ele não quer essa conversa, por quê? Porque ele já sabe que alguma coisa você vai dizer, que ele esteja falhando. E aí, o homem, vocês não estão entendendo, ele foi criado para o sucesso. Ele foi criado para ser um cara competente, né? Agora, quando você vai falar que ele não é isso tudo, nossa, isso mexe com o ego dele, né? E ele não quer ouvir isso. Aí, olha o que vai acontecer. Você chega e fala, por que esta toalha molhada em cima da cama? Porque a mão aleja, porque me faz de escrava. E imediatamente ele pensa assim, estão atacando a minha honra. E ele puxa uma espada e ele diz, preciso me defender. Porque eu estou sendo atacado e eu tenho que defender a minha honra. E aí o que ele vai fazer? Ele imediatamente entra em processo de defesa. Porque ele sente que precisa se defender. Você pode estar certa no que você está falando. Mas ele só vai reconhecer muito depois. Naquele momento ele só precisa defender a honra dele. E aí ele vai começar a falar, mas você também, outro dia, deixou aqui uma toalha que eu vi. E agora você vem reclamando comigo. E tal, e tal, e tal. E no final deu em quê, gente? E nada. Você não conseguiu o que você queria. Vão terminar os dois de bico. E de noite não tem nem docinho de coco. Não tem de jeito nenhum. Deu para entender? Como é que a gente vai usar a técnica do sanduíche? Olha como é fácil. Como é que é um sanduíche? Vamos ilustrar aqui, ó. Sanduíche tem 2 camadinhas de pão, não é? Oh, pão tão fofinho, né? Macio, tá aqui, ó. Aí o recheio, meninas, é o problema que você vai falar com ele, que ele vai se armar com você. Aí o que você vai fazer? Você pega o recheio aqui
e você começa com um elogio. Então o pão não é macio? Pronto. O que pode amortecer esse ego? É um bom elogio. O elogio prepara a alma para ouvir o que você tem a dizer. Se você saca de uma espada, ele vai sacar de outra. Pronto, é briga para todo canto. Aí você começa com elogio. Lá em casa, eu vou contar aqui para vocês, meu marido não está aqui para se defender. Não é a toalha molhada, não. Lá em casa era uma camisa que era colocada na cadeira, fazendo de cabide. Eu ficava para morrer com aquilo, porque chegava uma visita e está lá a camisa pendurada na cadeira. Não acredito. Aí um dia eu falei, vai ter que ser as técnicas do sanduíche. Apelo para o sanduíche. Pronto. Aí o que eu fiz? Eu percebi, meu esposo muito solícito, pegava o lixo, colocava para fora. A semana toda ele decorava o horário que o lixeiro ia passar. E ele ia lá, pegava tudo bonitinho, colocava lá fora. Falei, opa, isso aqui é bom. Aí eu comecei por aí. Falei, meu amor, faz favor. Ele já vinha desconfiado, né? Aí eu disse, meu bem, eu quero, primeira camada de pão, tá, meninas? Vamos montar o sanduíche? Vamos? Meu amor, eu quero dizer para você que eu estou assim tão orgulhosa de você. Oh, meu amor, você tá tão maridinho, tão fofo. Você colocou o lixo para mim lá fora. Você já até decorou o horário que o lixeiro passa. E você tá tendo tanto cuidado, meu amor. Você tem me ajudado tanto. Sabe, meu bem, eu fico tão feliz quando você faz isso. Eu sinto o quanto você se importa comigo. Aí ele, né? Se armou? Sacou a espada para mim? Não, para brigar comigo? Não. Aí agora eu vou dizer. Agora vem o recheio, meninas. Oh, meu amor. Assim como você se importa comigo com o lixo. Aqui, vai mais uma técnica aqui, tá? Eu gostaria tanto, eu ficaria tão feliz se você também colocasse a camisa lá no quarto, meu amor. Para quando as pessoas chegarem, a camisa não está aqui pendurada. Eu ficaria tão feliz, assim como eu fiquei quando você colocou o lixo. Mais uma camada de pão, meninas, para fechar o sanduíche, né? Mas, meu amor, como eu sei que você me ama tanto, que você se importa tanto comigo, que você é tão prestativo e faz de tudo para me agradar. Eu sei que você vai fazer isso, né, meu amor? Pronto, fechei o sanduíche. E agora, ele tira ou não tira a camisa? Tira, nunca mais colocou. Se você for lá em casa, você não vai ver mais nenhuma camisa na cadeira. Agora imagina se eu passo a minha vida brigando, discutindo e falando o que eu estou pensando, mas eu estou falando da forma errada. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que nós precisamos colocar para fora o que nós sentimos, sim. Não precisamos engolir sapo. Mas existe uma forma assertiva de fazer isto. O que é ser assertivo? É falar de um jeito que não ofende o outro. Você não engoliu o sapo e também não ofendeu o outro. Não é legal isso daí? É muito legal. Por que é difícil? É difícil porque na nossa casa poucas pessoas tiveram um modelo, uma referência de um pai ou de uma mãe assertiva. Geralmente na sua casa pode ser que tenha sido assim, uma mãe mais passiva, que aceitava tudo. Nossa, que santa, né? Aquela Amélia aguentava todo o tranco, né? E ele, aquela pessoa mais agressiva. Às vezes é o pai que é mais passivo e a mãe é mais agressiva. E quando os dois são agressivos, sai faísca, né? E quando os dois são passivos, o mundo se acaba e eles estão tranquilos, né? Mas é difícil a gente ter um modelo de assertividade, porque o passivo, ele vai adoecer. Ele vai adoecer porque ele está engolindo tudo, e não é para ser assim. Isso vai trazer adoecimento. E o agressivo, ele vai ter problema. Em algum momento, ele vai ter um enorme sentimento de culpa, porque ele falou coisa que ele se arrependeu de ter falado.
Falou, pronto, quando foi ver já falou, não tem mais jeito. Ofende pessoas, machuca pessoas. Pronto, falei, né? Não é assim que fala aí, né? A gíria. Então, a gente tem que ter cuidado com esses dois polos. Passividade demais e agressividade demais. Então, a gente precisa ser o quê? Assertivo. A gente precisa falar de forma que o outro entenda que você está sentindo, sem magoar. Vocês perceberam a forma aqui, quando eu vou colocar o recheio, a forma como eu construo a frase? Por exemplo, se eu disser assim, você não coloca a camisa onde é para colocar, e eu fico aborrecida com você, porque você faz isso, porque você sempre, meninas, cuidado com essa palavra, sempre, nunca, sempre é muito tempo para um ser humano. Nunca também é muito tempo para um ser humano. Então não use essas palavras. Você sempre, você nunca. Quando eu falo você, a pessoa já se arma. Porque eu já estou em tom de acusação. Olha a diferença. Ao invés de eu falar você, eu digo eu. Eu me sinto triste quando você chega tarde e não me liga me avisando que vai chegar tarde. Eu me sinto. Sempre você começa com eu me sinto. E aí, o outro não tem como se armar, porque você não está atacando, você só está se expressando como você está se sentindo. Então, eu me sinto feliz quando você me elogia. Eu me sinto chateada quando você não me manda uma mensagem durante o dia. Eu me sinto triste quando eu vejo que a vizinha ganhou um buquê de flores e eu há muito tempo não recebo nenhuma rosa do quintal. Enfim, eu me sinto, e aí você consegue expressar sem machucar, sem ofender. Funciona ou não funciona? Funciona. Ah, irmã Érica, agora a senhora me deu uma ideia. Eu estou com um problema com a irmã lá da igreja. Eu estou para falar umas verdades com aquela mulher. Ah, irmã, aquela mulher já me tirou do sério. Irmã de Deus, eu estou vendo a hora que não vai dar bem. Vou falar umas coisas com ela. Usa a técnica do sanduíche. Procura alguma coisa que seja positiva, duas, para você montar. O nosso cérebro, ele ouviu muito não. Não toque aí, não mexa nisso, não pegue. Ela já me olhou, né? Não faça, não pegue, não toque, não olhe. Ou seja, a gente ouviu tanto não, que parece que a gente tem trauma de não, né? Se uma pessoa vem te criticar, a tendência é a gente se armar. Né? Não precisa ser homem, todo mundo, né, tem essa dificuldade. É difícil alguém falar assim, eu aceito a sua crítica, obrigada, meu amor. A gente já trufa, né? Então, o nosso cérebro tem trauma de não. Pense em quantos nãos você ouviu na sua vida. Um monte. Quantos sims? Poucos. Por isso que quando a gente vai usar a técnica do sanduíche, para cada não a gente fala 2 sims. Deu para entender como funciona a técnica? Para cada não eu falo 2 sims. Então, quando eu vou criticar alguém, eu não posso elogiar também? Claro que sim. Então eu vou equilibrar o impacto desse não. Por isso que eu uso a técnica do sanduíche, porque o pão funciona aqui como um amortecedor. Tá bom? Então isso daqui funciona. E aí eu evito também estar engolindo sapo e estar trazendo adoecimento para a minha mente e para o meu corpo. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Olha só, eu trouxe essa imagem aqui para você. O lobo frontal. De todas as partes do cérebro, a que eu mais gosto, a que eu mais me interessei em estudar, foi o lobo frontal. Por que me encanta o lobo frontal? Deixa eu dizer para vocês. Porque o lobo frontal é o quê? Olha o que diz lá em cima. Ele é o quê? A coroa do cérebro. Aí os estudos científicos mostram que ele é a sede de quê, meninas? Da espiritualidade. Olha a importância. De que mais? Da moral
e da vontade. Gente, isso aqui tem tudo a ver com a nossa salvação. Tem ou não tem? Tem, porque a espiritualidade é aí que o Espírito Santo vai falar com você. A moral, o que é certo e o que é errado, é o freio. E o que mais? A vontade, o poder de decisão. Hoje eu não quero ler a Bíblia, mas eu vou ler porque eu sei que eu preciso de Deus. Hoje eu não estou sentindo vontade de orar, mas eu vou orar porque eu preciso depender de Deus. Hoje eu não sinto vontade de ir para a igreja, mas eu vou, porque lá é um lugar bom para mim. Então, o lobo frontal, ele está ligado ao poder de decisão e à vontade. E Ellen White diz que muita gente querendo ser salva, não será salva, ficarão ali mesmo, porque falta poder de decisão. Isso, falta usar a vontade. Satanás é muito esperto e ele sabe disso, né? E eu já vou falar para vocês. Então, aqui a gente tem o lobo frontal, o lobo temporal, o occipital e o lobo parietal. Passa aí para mim, por favor. Olha só a importância disso aqui. Esse é um caso clássico. O nome desse homem, Fiennes Gage. Ele era um capataz de construção de ferrovia dos Estados Unidos. E ele socava aquelas dinamitezinhas assim no buraco. Até que um dia houve uma explosão acidental. E olha só o que aconteceu. O soquete se aloja no lado esquerdo da parte frontal do crânio dele. Ele vai ter um leve desmaio, mas por incrível que pareça, ele recobra a consciência normal, os sentidos e os movimentos são todos preservados. Mostra aí para mim a próxima slide, por favor. Olha aí, gente, o acidente que aconteceu, ó. Na explosão, esse soquete aqui, ó, de ferro, o que aconteceu? Ele vem com tanta força que ele vai perfurar essa parte aqui do rosto dele e vai sair lá no lobo frontal, tá vendo? Perfurou, entrou com tudo aqui, ó, dentro do crânio. E aí, quando você olha assim, você pensa assim, olha aqui dá para ver melhor, né? Olha lá o buraco lá em cima, né? E olha aqui por onde entra, ó. Aí, você me pergunta assim, mas doutora, como é que esse homem não morreu? Não morreu, mas uma coisa estranha aconteceu. Passa aí para mim. Que é o que eu quero mostrar para vocês. Ali está dando para ver melhor, né? Ó, tá vendo a pecinha onde ela se alojou? E ela justamente ela sai aqui, danificando o lobo frontal dele. Essa parte aqui que foi danificada foi o lobo frontal. Agora, olha o que os pesquisadores descobriram. Que as pessoas que tinham problemas no lobo frontal, algum tipo de lesão, o que pode acontecer com essa pessoa? Olha, ela pode ter uma transformação na personalidade. Ela pode se tornar o quê? Indecisa, arrogante, obstinada. E as pessoas perceberam que Fiennes Gage se tornou uma pessoa completamente diferente de quem ele era. Se tornou uma pessoa obstinada, arrogante, e todo mundo dizia, não é mais o mesmo homem. Por quê? Por causa da lesão no córtex pré-frontal. E olha só, essa lesão, ela está relacionada, ela foi relacionada às reações que caracterizam a mente e a personalidade. Pode passar pra gente. Aí, no passado se fazia também essa cirurgia, lobotomia, né, pré-frontal. Essa lobotomia transformava as pessoas que faziam a cirurgia em um zumbi. A pessoa que fazia essa cirurgia ficava como se fosse um zumbi. Ou seja, essa pessoa, ela não tinha mais emoções. Olha lá, ficava apática para tudo. Sem iniciativa, sem foco, sem direção na vida, mudava completamente. Essas pessoas perdiam várias funções mentais e os comportamentos delas também mudavam. Pode passar aí para mim, por favor. Aí chegaram à conclusão que essa área pré-frontal do cérebro, ela regula o comportamento. E ela vai exercer várias funções de caráter inibitório. Até mesmo em fazer o quê? Frear os pensamentos, impulsos e velocidades das atividades físicas e mentais. Vocês já viram no presídio? Eu já tive a oportunidade de fazer um trabalho num presídio feminino.
Meninas, que coisa horrível. Eu vi ali no presídio mãe de filho que no momento de raiva, de impulso, ela estava com uma faca perto e ela numa discussão acabou matando o marido. Ela não era uma criminosa, mas no momento de impulso que ela não conseguiu frear esse impulso, ela comete um crime, o qual ela vai para a cadeia ficar por muito tempo lá. Então, uma decisão tomada no momento de impulso pode mudar todo o curso da história. E quem é que vai fazer esse trabalho aqui de regular isso aqui, de frear isso aqui? Que vai nos dar o sentido da moralidade, do que é certo, do que é errado. O poder de decisão, a vontade é de matar, mas eu me seguro porque eu sei que isso não está certo. Quem é que faz isso? O lobo pré-frontal. É ele que nos ajuda a ter esse discernimento. Passa para mim, por favor. Aí, esses estudos nos mostraram que o lobo frontal, ele é a coroa do cérebro. E mostra para a gente que ele é a base de tudo isso, como a gente já falou. Espiritualidade. Agora aqui é que eu quero me deter com vocês. Se o lobo frontal é a base da espiritualidade, atenção meninas, aonde é que Satanás vai atacar? Na base, porque ele não é bobo. Se ele sabe que o lobo pré-frontal é a base da espiritualidade, da moralidade, do poder de decisão, então é aqui que ele vai atacar. Porque se ele atacar aqui, ele consegue levar uma pessoa para a ruína. Passa aí para mim, por favor. Aí a gente vai entendendo aqui, ó, como é que é esse ataque de Satanás? Como que acontece isso? Olha o que Ellen White fala em Conselhos sobre Regime Alimentar. Vamos ler juntas? 1, 2, 3. Satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu. Então o plano dele é submeter toda a raça humana ao seu controle. Pode passar aí para mim. E como é que ele faz isso? Ele usa uma estratégia? Usa. Vamos ler? 1, 2, 3. Seu mais forte poder sobre o homem exerce-se através do apetite. E este procura ele estimular de todos os modos possíveis. Essa é a estratégia. Mas, doutor, o que o apetite tem a ver com o lobo frontal? O apetite tem alguma coisa a ver com o lobo frontal? Vamos ver? Passa aí pra gente. Qual é o objetivo do inimigo ao fazer esse ataque? Qual é o primeiro? Enfraquecer. No 3. 1, 2, 3. Daí, o adversário das almas dirigir suas tentações para o enfraquecimento e degradação das faculdades físicas. Então, qual é o primeiro objetivo dele? Enfraquecer. Segundo objetivo, passa aí para nós. Segundo objetivo, adormecer. Vamos ler? O Redentor do mundo sabia que a condescendência com o apetite traria o quê? Debilidade física. E olha aqui, ó. Adormecendo o quê, minha gente? Os órgãos perceptivos. De maneira que senão, ó aqui, ó, discerniriam as coisas. Deu para entender? Você já deu um estudo bíblico para alguém que a pessoa estudou toda a Bíblia com você. No final você pergunta para ela, e aí, qual a decisão que você vai tomar? Aonde é que Satanás vai atacar? O lobo frontal. Agora, como é que ele vai fazer isso aqui? Ele tem acesso assim para destruir o lobo frontal das pessoas?
Não, o que ele faz? Ele faz através do apetite. Ou seja, ele faz as pessoas comerem coisas que destroem o seu lobo frontal. E a pessoa que destrói o seu lobo frontal, ela tem uma diminuição da capacidade perceptiva daquilo que o Espírito Santo está falando aqui para ela. Nossa! Deu para entender? Você já imaginou quantos acessos o Espírito Santo faz na mente de alguém durante um dia? E quantas vezes a gente ouve? Eu fico impressionada com Ellen White. Não, eu sou muito fã dela. Eu me lembro que uma vez ela foi pregar numa igreja, ela conta isso nos livros dela, e ela disse assim: eu quero que o quarteto cante, tá? No final do meu sermão o quarteto vai cantar. Não, Ellen White, não tem como, porque o primeiro tenor está rouco, não tem voz. Não, mas o quarteto canta assim mesmo. Não, como assim o quarteto canta? Estou te dizendo que o primeiro tenor está rouco. Ela disse: sim, mas o quarteto canta, pode cantar. Não, mas aí não vai ser um quarteto, é um trio. Se o primeiro tenor que é a voz base, como é que a gente vai cantar sem o primeiro tenor? Ela disse: gente, pode ir, o quarteto canta. Já que ela pediu, né, mas vai ficar esquisito. Cantar o barítono, o segundo tenor e o baixo. Sem o primeiro tenor, que é a voz base. Mas a mulher está pedindo, então vamos. Pois ela pregou. E no final da pregação, ela chamou o quarteto para cantar. O povo ficou olhando assim, né? Ué, Ellen White chamou o quarteto para cantar, mas nós só estamos vendo um trio. Só tem 3 pessoas ali na frente. Ela disse: gente, então ouçamos o quarteto cantar. Gente do céu. Quando começou a cantar, o povo olhando: não tem quarteto não, só um trio. Como assim? Vai cantar um baixo, um barítono e um segundo tenor? Não tem a voz base, não tem um primeiro tenor. Todo mundo falando assim. De repente, quando eles começaram a cantar, todo mundo ouviu a voz do primeiro tenor. O povo ficou olhando assim: gente, de onde está vindo essa voz? Não, lá na frente tem um trio. Não, mas nós estamos ouvindo o quarteto. Eu estou ouvindo a voz do primeiro tenor. Você está ouvindo? Estou ouvindo. Todo mundo está ouvindo. E a voz do primeiro tenor era a mais bela, a mais linda. O povo começou a se arrepiar. E no final perguntaram para ela: Ellen, eu ouvi o quarteto, mas lá na frente só tinha um trio. O primeiro tenor não estava. Sabe o que ela disse para o povo? Ela disse assim: eu sei, esse primeiro tenor que cantou, essa voz é a voz do meu anjo. Uau! Ela conhecia a voz do anjo dela. Sabe o que é isso, gente? Os órgãos perceptivos. Aonde é que Deus fala com a gente? No lobo frontal. É aqui que você discerne. Ela conseguia discernir qual era a voz do anjo dela. Isso é intimidade com Deus. Sabe, Satanás sabe que nesses últimos tempos, para ele derrotar você, para você não ser uma mulher mais fiel, é fácil. É só ele destruir o teu lobo frontal. Porque destruindo o teu lobo frontal, você não vai ouvir o que o Espírito Santo está querendo te dizer, minhas lindas. E teve um momento na minha vida que eu já me frustrei demais, porque eu queria ter Urim e Tumim, né? Igual no tempo do passado. Eu precisava tomar uma decisão e eu não sabia: Senhor, eu vou para lá ou vou para cá? Senhor, eu faço isso ou faço aquilo? Ai, meu Deus, quem me dera ter Urim e Tumim, como o povo do passado. Que o Senhor ia me dizer, né? Não tem Urim e Tumim. Então, a gente precisa ouvir a voz de Deus falando aqui na coroa do cérebro, que é o lobo frontal. E deixa eu te dizer, é aqui que Satanás vai atacar, porque ele sabe que é aqui. Se ele conseguir adormecer, enfraquecer o teu lobo frontal, já era para mim e para você. E como é que ele consegue enfraquecer e adormecer esse lobo frontal? O Espírito Santo falando com você e você não conseguindo discernir? Como é que ele consegue fazer isso? Através do apetite. Uau!
É aqui que está a guerra, gente. A guerra está aqui no cérebro, na mente. É aqui que tudo começa. Passa para mim, por favor, esse próximo. Qual é o perigo? Ixi, agora será que eu posso falar isso aqui? Meu Deus, vai ter gente que vai ficar bravo comigo. É para falar toda a verdade ou só a metade da verdade? Ninguém vai me pegar na saída? Não? Então vamos lá. Olha o que Ellen White fala. No 3. 1, 2, 3. É melhor deixar em paz os doces. Deixar em paz aquelas sobremesas que são colocadas sobre a mesa. Não necessitais delas. Precisais de quê? De uma mente clara para pensar segundo a vontade de Deus. Conselho sobre o regime alimentar, página 248. E esse agora? Com a mente nós servimos ao Senhor. Ai, 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 ai. Ai, doutora, aquele pudim de leite condensado, aquele brigadeiro de panela. Não acredito que a senhora fez isso comigo, doutora. Gente, leiam o livro da jornalista Márcia Keduc, Prato Sujo, o nome do livro. A indústria alimentícia, ela criou uma estratégia inspirada pelo maligno, que tudo vai açúcar, para viciar as pessoas. Olha, quando meu paladar era viciado em açúcar, era complicado. Meu marido, eu digo, tu tá uma formiguinha, viu? O açaí dele tem que botar açúcar, né? Eu já consigo tomar açaí sem açúcar. Então, assim, o paladar da gente é igual um vício, gente. O açúcar vira um vício. O paladar, né, ele vai acostumando. E quando você vai saindo do açúcar, é um processo lento para você voltar a sentir o sabor das coisas, né? Então eu uso muito mel, eu uso muito a estévia, mas eu preciso falar isso para vocês, meus amores. Se tem uma coisa que destrói o lobo frontal é o açúcar branco. O açúcar branco. E tudo que você vai comprar hoje tem açúcar. Doutora, tem mais coisa que destrói o lobo frontal? Tem, mas eu não vou falar aqui tudo hoje, senão vocês vão ficar muito zangados. Tem mais coisas que destroem o lobo frontal, né? E eu evito todas elas, porque o plano é esse. É estar com a mente clara. Hoje, se o Espírito Santo fala comigo, eu preciso estar com a mente clara para ouvir essa voz. É perigoso demais a gente andar pelo mundo sem ouvir a voz de Deus. A gente pode perder a vida eterna, né? Então eu quero dar uma dica aqui também para as mulheres. Ai, meninas, o que eu vou falar é tão doloroso para algumas. Nem todas, né, alcançaram esse processo ainda. Pode falar? Pode. E não são palavras minhas, tá, gente? É do espírito de profecia, é de Ellen White também. Ela fala que uma das coisas que embrutece a nossa mente, em especial o lobo frontal, é o alimento cárneo. E ela diz mais: o homem, o seu marido também, quanto mais carne ele come, mais tendência ele vai ter para as paixões animalescas. Você entendeu isso? O que são essas paixões animalescas? O coitado já é assediado. Porque, gente, venhamos e convenhamos, a gente fala tanto assim sobre isso, mas os homens, a mente dos homens é muito bombardeada, porque a indústria, o comércio, tudo descobriu que consegue bombardear a cabeça do homem assim. Então, ele passa num outdoor, tá lá uma mulher, né? Carinhas e boquinhas, né? Vai, passa lá, rola lá o Facebook lá, tá lá. Que agora, gente, eu não consigo entender por que que as irmãs em Cristo, vocês falaram para eu falar toda a verdade, hein? Ai, ai, ai. Por que que as nossas irmãs em Cristo estão tirando selfie assim, ó, com um decotezinho aqui, fazendo boquinhas assim, postando no Facebook? Eu falei, uai, só, o que está acontecendo mesmo, né? Por que, gente? Os homens estão sendo bombardeados, a mente dos homens, né?
Por todo lugar por onde eles passam tem alguma coisa chamando a atenção deles, e a figura da mulher sendo muito explorada, né? Sendo muito explorada aí na mídia. Então, lá no Rio de Janeiro, nas banquinhas de jornais que você passava, qualquer banquinha de jornal, no meio das manchetes lá tinha uma mulher seminua, né? Ai, para os homens comprarem jornal, né? Então, assim, gente, quanto mais carne esse homem come, mais, diz Ellen White, vai suscitar as paixões animalescas. Quando eu falei isso num congresso lá em Orilândia, as mulheres falaram assim: pô, lá em casa não entra mais. Acabou, vai ser vegetariano, meu filho. Vai ser vegetariano na marra, que de hoje em diante eu não sei fazer carne. Vai ser vegano. E é a melhor coisa. Não, eu estou falando isso para vocês, gente, mas isso faz muito sentido, né? Faz muito sentido, principalmente a carne vermelha, né? Ela vai realmente embrutecendo, né? Embrutecer o cérebro é isso. É essa estratégia de Satanás, é enfraquecer, é adormecer. De repente, o homem, quando vê, já está numa situação, né? Meu Deus, tem uns que choram. Eu trabalho com casais, vocês sabem, alguns aqui sabem disso, né? Eu tenho um ministério com casais, eu tenho 5 turmas de WhatsApp, plenamente mulher, que todo dia eu dou dicas de sexualidade para melhorar a vida do casal. Por isso que hoje eu vou falar como fazer amor sem tirar a roupa, né? Então, esse tema aqui vai ser bem legal. E eu tenho o grupo dos homens também, junto com meu esposo, né, que é o pastor Francisco. Então, o que a gente faz? Eu trabalho com as mulheres cá, meu esposo com os homens cá, né? Então, a gente vai ouvindo as demandas das mulheres, vai levando para eles e vice-versa. E a gente vai ajustando, vai ajudando, né? Mas como é triste, gente, quando há um caso de traição, que a pessoa às vezes se arrepende, chora e diz: doutora, quando eu vi o que eu tinha feito, ai, por um triz, por minutos, por segundos, e agora com a internet, que agora tem o nude, né? O nude, né? Isso, o nude, que agora tá essa moda aí, né? Que tiram fotos das partes íntimas e mandam um para o outro. É fácil, né? Depois só vai lá e apaga para o cônjuge não ver. E eu vou te falar mais, gente. Tinha homem tirando foto das partes íntimas dele e mandando para as mulheres. Ai, Jesus, não sei nem se eu falo para vocês. Já teve pastor caindo nisso, viu, gente? Pastores caindo nisso. Vocês sabem que não estão livres, né? Não estão livres. Então, a gente precisa ter cuidado, porque Ellen White diz que nos últimos tempos, as maiores tentações de Satanás serão: número 1, apetite. A gente não pensa que está fazendo nada errado aqui, porque a gente só está comendo, o que tem, né? Uma vez na vida, na morte e tal. Número 2, adultério. E vocês percebem que uma coisa acaba tendo a ver com a outra? Onde foi que Eva pecou? No apetite. Onde que Jesus venceu? No apetite, no deserto da tentação. Ai, quando eu li aquele texto que Jesus passou 40 dias jejuando no deserto, eu falei: por que, meu Senhor? Por que você precisou ficar tanto tempo sem comer? Ellen White respondia logo à frente: a razão por que Jesus jejuou 40 dias no deserto foi para nos dar lições de temperança e domínio próprio. Uau! Para mostrar que a gente pode controlar o apetite. Não é fácil, meninas? Às vezes eu viajando, eu chego em alguns lugares, as pessoas falam: doutora Érica, nós preparamos este pudim de leite condensado para você. Gente, aqui eu me corto o coração porque eu fico tadinha. Ela fez com tanto amor. Aí eu pego ela, abraço, beijo. Meu amor, amo demais você. Obrigado pela sua boa vontade. Mas não vou aceitar. Chocolate, Jesus amado. As pessoas me dão chocolate assim, ó. Aí eu vou pegando e vou dando para alguém, vou me livrando, né, da tentação. E eu sou louca por chocolate. Mas assim, o chocolate,
ele está muito ligado, além de ser um dos alimentos que destroem o lobo frontal, ele está muito ligado também à depressão e ansiedade. Nossa, como tem gente com depressão e ansiedade. Por quê? Porque ele estimula a dopamina, né? É aquele neurotransmissor que dá aquela sensação de prazer, de bem-estar. Vocês já viram que na TPM a gente fica alucinada por um chocolate? Lá no grupo dos homens eu vou ensinar para eles a fazerem o kit TPM das mulheres. Ai, que fofura, né? Mas assim, não colocar o chocolate, aí o que eu faço? Coloco uvas passas, aquelas frutinhas desidratadas, um damascozinho, uma ameixa seca. Aí eu sinto vontade, como qualquer ser humano, de comer um doce, né? Aí o que eu faço? Vou lá, uvas passas, para que te quero, né? Pronto, e passa à vontade, um pouquinho de mel, né? E assim você vai fazendo os docinhos sem açúcar, né? Tem várias receitinhas aí maravilhosas. Lá no grupo eu dou várias receitas sem açúcar, maravilhosas, tá? Então, meninas, qual é a ideia? Começar a fazer um compromisso de cuidar da coroa do cérebro, para você ter uma mente clara, uma mente capaz de ouvir a voz de Deus. Amém? E eu quero encerrar essa primeira parte aqui dizendo para vocês o seguinte, meninas. Em 1888, Ellen White falava sobre o alto clamor. O alto clamor é o mundo conhecendo a glória de Deus. Amém? O mundo todo conhecendo a glória de Deus. Em 1888, Ellen White levanta essa bandeira. Ela diz assim: ei, povo de Deus, se vocês pregarem essa mensagem, nós vamos direto para a terra prometida. Ela disse: nós vamos direto para a terra prometida, meus irmãos, vamos pregar essa mensagem. Ela disse em 1888. Aí o povo borocochô. Borocochô, 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 borocochô. E a gente está aqui nessa terra desde 1888. Ela disse: preguem esta mensagem, porque nós vamos direto para a terra prometida. Que mensagem é essa? Vamos abrir a Bíblia, vamos abrir a palavra aí rapidinho para a gente ter esse fechamento. Vamos abrir lá em Apocalipse. Que texto maravilhoso. Meu tempo não vai dar para falar tudo para vocês, mas Apocalipse 14, verso 7. É uma das 3 mensagens angélicas. Quem trouxe a Bíblia pode abrir. E as 3 mensagens angélicas são as 3 últimas mensagens de advertência ao mundo. Então elas são muito importantes, porque são as 3 últimas mensagens de advertência ao mundo. E uma dessas mensagens diz algo maravilhoso. Leia aí, quem abriu aí para a gente, leia por favor em voz alta. Apocalipse 14, verso 7. Pode ler. Amém. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez todas as coisas. E adorai. Gente, temei a Deus e dai-lhe glória. Se você abrir a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 6, em 1 Coríntios 10, 31, você vai ver que lá diz o quê? Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Glorificai a Deus no vosso corpo, porque fostes comprado por preço. Então, temei a Deus e dai-lhe glória. O que isso significa, gente? Temei a Deus e dai-lhe glória. Significa que a gente glorifica a Deus com o nosso corpo. A gente glorifica a Deus com o nosso corpo. Se eu te perguntasse assim, se a igreja adventista do 7º dia ganhasse uma propaganda em horário nobre, assim no SBT Repórter, no Fantástico, uma propaganda assim da igreja adventista, vocês acham que seria legal? Ué, legal, né? Mas quanto é que vocês acham que é uma propaganda dessa? Vocês já viram? Ali perto do Fantástico, do Globo Repórter. Vocês já viram como que é a propaganda? Apoio Coca-Cola. Passa rapidinho assim, né? Propagandinha de segundos. Aquilo dali é fortuna.
Fortuna. E se eu disser para você que a Igreja Adventista ganhou uma propaganda de 8 minutos em horário nobre, sem pagar 1 centavo sequer? Vocês acreditam? 8 minutos, não é aquele foguetinho. Apoio Coca-Cola, não. 8 minutos marcado no relógio. Nas 2 emissoras. No SBT, Repórter Fantástico e tudo mais. Como assim? Sem pagar 1 centavo, doutora? Não é porque a emissora foi boazinha, não. Você sabe por quê? Com a Igreja Adventista? É porque um grupo de pessoas entendeu Apocalipse 14, 7. E entendeu que nas 3 últimas mensagens de advertência ao mundo, eles precisavam glorificar a Deus com o corpo. Temei a Deus e dai-lhe glória. O mundo conhecendo a glória de Deus através da mensagem de saúde. E aí, eles começaram a viver esses princípios. E um grupo de repórteres saiu diretamente para Loma Linda. E quando chegou em Loma Linda, encontrou uma comunidade de longevos. Pessoas com 113 anos. Médico com 96 anos. Cardiologista que ainda fazia cirurgia cardíaca porque a mão não tremia. E passou lá a fachada da Igreja Adventista. Ainda perguntou a repórter: mas por que vocês vivem tanto? Ela disse: porque somos adventistas e seguimos os princípios da saúde. Gente, passou o curso Como Deixar de Fumar, passou os livros da comportagem, gente, passou os livros de saúde da Igreja Adventista e foi passando tudo sobre a Igreja Adventista. Isso tudo foi registrado em horário nobre, 8 minutos. O nome de Deus foi glorificado em toda a terra, porque um grupo de pessoas resolveu glorificar a Deus com o seu corpo. Em 1888, Ellen White dizia que se nós pregássemos essa mensagem, nós íamos direto para a terra prometida. Nós estamos em 2021. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, meninas. Muitos anos já se passaram. E se não agora, quando? Eu tenho uma palestra que eu não vou fazer aqui agora, mas só vou instigar você com essa pergunta. Só vou instigar você com essa pergunta. Qual é a melhor estratégia de evangelização do Ministério da Mulher nesse mundo pós-pandemia? Não tem outra. É a mensagem de saúde. O mundo está carente da mensagem de saúde. As pessoas estão carentes da mensagem de saúde. E é fácil, é muito simples você pregar essa mensagem. Por exemplo, lá no outro distrito que eu estava, a gente montou um grupo de mulheres que queria fazer exercício físico. Bora, meninas, vamos fazer exercício? Chamamos um personal trainer. Quando não tinha personal trainer, as meninas mesmo treinavam no YouTube. E lá ia a gente, né? Fazer exercício. Vem a mulherada toda fazer exercício com a gente. Quando chega ali, faz amizade, chama para um pequeno grupo, chama para fazer parte de um culto. E ali você começa a conquistar aquelas mulheres, fazendo exercício físico com elas. O que mais que você pode fazer? Um curso de culinária saudável. Você pode fazer um pequeno grupo na sua casa. E lá no pequeno grupo você ensinar a fazer alimentos saudáveis. Por que não? Como evangelizar o mundo pós-pandemia? Através da mensagem de saúde. E agora eu termino dizendo, Ellen White fala: a mensagem de saúde é o braço direito da pregação do Evangelho. Onde há uma pessoa, era para ter mais de 100 se a gente pregasse essa mensagem. Essa mensagem precisa transformar a mim e a você. Nós precisamos entender que aqui o lobo frontal, ele precisa estar aberto, receptivo para a voz do Espírito Santo. Aí você vê um movimento aí de veganismo, né? Tem até artistas famosos aí veganos. Só que, atenção, hein? A motivação deles não é a mesma nossa. Sabe o que eles acreditam? Que tem que defender os animais, tem que proteger os animais. Claro, né? Pra gente estar matando os animais assim, né? Mas muitos acreditam que na reencarnação
ele pode vir como um animal, justamente aquele animal que ele estava comendo, né? E aí vai pagar por todos os pecados. Você comeu o porco, meu filho, agora você vai ver, tu vai vir como um porco. Tu vai sofrer feito um porco para aprender, né? E tal. Então, a motivação é diferente no veganismo, perceba. A nossa não. A nossa motivação para a mensagem de saúde é uma só. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Ou seja, é adoração. Porque é com a mente que nós adoramos ao Senhor. Sabe, queridas, a grande batalha da nossa vida espiritual, em todos os sentidos, ela começa na nossa mente. E é aqui que nós precisamos vencer a batalha. E é por isso que nós precisamos cuidar da nossa alimentação. Tem paciente que chega lá no meu consultório e fala assim: doutora, eu estou sentindo assim que estou com uma depressão, assim, eu estou desmotivado, não estou com vontade de ir para lugar nenhum, só quero ficar dentro de casa, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, eu estou me sentindo assim, muito desmotivado. E eu pergunto assim: quantas vezes você vai ao banheiro por dia? Eles me olham assim: ué, o que tem a ver uma coisa com a outra, doutora? Eu vim aqui para uma consulta psicológica, eu só vim me perguntar, estou dizendo que eu estou caindo em depressão, só vem perguntar quantas vezes eu vou no banheiro por dia? Eu falei: sim, eu trabalho na área da nutrição também, tem tudo a ver, porque a serotonina a gente produz grande parte dela no intestino. O intestino é o segundo cérebro, então eu preciso saber como que tá. Não, eu vou no banheiro todo dia, doutora. Todo dia eu vou no banheiro, tá bom. Você vai fazer o seguinte: você vai engolir umas sementinhas de mamão, tá? E depois você vai observar quando é que essa sementinha de mamão você vai eliminar, tá bom? Tá certo. Continua indo no banheiro todo dia, mas as sementinhas de mamão só foram ser eliminadas uma semana depois. O que significa que o intestino só estava colocando para fora os excessos, né? Então, o intestino, ele precisa estar bem. Hoje a gente fala muito da desbiose, né? Que é um problema que muita gente tem, até então pouco se falava. Mas o intestino, ele precisa estar bem. Ah, doutora, eu não sei se o meu intestino está bem. Como é que eu vou saber? Vou te dar uma dica. Observando o produto final. Isso mesmo, isso que você pensou. O produto final é o quê? As fezes. Tem umas amigas lá de Orilândia que ela fala: doutora, depois que a senhora deu essa palestra, toda vez eu me pego no vaso. Você lembra disso aí? Nossa, tem anos isso, né, Gleice? Tem anos. Eu me pego olhando no vaso assim, eu falo: meu Deus, eu lembrei da doutora. Que eu nunca observei tanto o produto final depois que ela falou. Ó, você tem que observar uma coisa. Primeiro, o peso do produto final. Não sei se vocês já viram um filme que tinha um imperador menino. Era um monte de gente para analisar a fezes do imperador. Ué, que troço estranho. Ele fazia lá nessa cidadezinha dele, no Pinico, e vinham os médicos analisar, um monte de gente para analisar as fezes do imperador. Povo inteligente. Porque de acordo com as fezes, sabe como vai o intestino e sabe se ele vai ter discernimento para tomar decisões. Uau! Então vamos lá. Peso. Primeira coisa que você tem que observar é o peso. Minha amiga, olha para cá. Ó, se você vai ao banheiro e o seu produto final dá uma de mergulhador, vai lá pro fundo. Muito bem, tá certinho. O certo é isso mesmo, mergulhar, ir lá pro fundo. Agora, se o produto final você percebe, pode tirar o fundo musical se você quiser, tá? Obrigada. Se o produto final começa a boiar, dá uma de flutuador, tá faltando fibra. Você está comendo pouca fibra. Você tem que comer aveia para não ficar aveia, tá bom? Aveia. Faz lá, né, o overnight que a gente fala, o pudim de chia, né?
vai para linhaça, vai usar fibra, arrozinho integral. Se o produto final está flutuando, está faltando fibra, né? Ou a alimentação está muito cheia de óleo, tá? Outra coisa que a gente tem que observar é a espessura. Como é que está a espessura do produto final? Vocês sabiam que o ideal, quando a gente vai ao banheiro, é o papel higiênico não sair sujo? Sabiam que esse é o ideal? Por quê? Você pode ver que todos os animais, cachorro, gato, quando eles estão bem, tudo direitinho funcionando, não sai, e não fica, sai sequinha, né? Aquela fezes compacta. O ideal, você pode ver todas as pesquisas mostrando, é que saia bem limpinho ali, que você, quase o papel vai ser só mais para você ter certeza, né? Mas que saia bem limpinho, bem tranquilo, tá? Então, esse é o ideal, o intestino ideal. As fezes deveriam sair no formato de uma salsicha, bem compactazinha, né? Bem legal. Se ela fica soltando os pedaços, pode ser que você precise de mais água, né? Até falar em água, Gleice, amiga, se tiver um copinho de água eu aceito, tá, meu amor? Então, água, por quê? Porque pode ser que esteja faltando água na alimentação. O que mais, doutora? A cor. Vocês já viram as fezes de bebê como são clarinhas, né? A cor. Quando você coloca um bolo de cenoura no forno e ele passa da hora, ele não fica morenão? Pronto. Salvo exceção, se você tiver comido um açaí, algum suplemento de ferro, né? Aí sim, pode ter uma alteração na coloração das fezes. Mas se não, o ideal é que as fezes saiam com cores mais claras. Se elas saem com cores mais escuras, pode ser que você esteja com retenção de fezes, que ela tenha passado um pouquinho da hora de sair. Tá bom? O que mais? A fragrância. Ah, gente, eu vim no ônibus para cá. Até falando para a Gleice. Meu Senhor da glória. Rapaz, fizeram alguma coisa lá no banheiro, lá atrás, e cá na frente aquele cheiro de carniça, ninguém aguentava. Se você vai no banheiro e quem entra depois de você sobrevive, tudo bem. Agora, se a pessoa não aguenta ficar lá dentro, pode ser que esse intestino também não esteja bem, né? Então, são detalhes que a gente precisa ficar o quê? Observando. Ah, doutora, mas a minha está saindo igual aquela fezezinha de cabrito, né? Aquelas bolinhas, né? Está saindo assim, aos poucos, né? Não está muito legal. Então, tudo isso você precisa observar. Tem a escala de Bristol, né, que mostra também qual é a espessura ideal das fezes. Fiquem ligada nisso. E um outro detalhe que eu vou dar aqui essa dica para vocês, tá, meninas? É muito importante. Eu tenho um vídeo lá, eu não trouxe aqui para mostrar para vocês, mas os pesquisadores estão mostrando agora para gente a importância de quando você vai ao banheiro, você colocar um banquinho aqui, ó, colocar um banquinho e você eleva as pernas quando você vai ao banheiro. Você mantém as pernas elevadas até essa altura, mais ou menos. Por quê? Porque essa posição faz com que saia tudo que está preso ali no intestino. Quando você coloca as pernas normal, só sentada aqui, você não elimina tudo. Geralmente fica um pouquinho ali ainda na região ali entre o reto e o intestino grosso. Então, é muito importante você colocar esse banquinho. Eu comprei lá para casa, é maravilhoso. Um banquinho daqueles baixinhos, né? Então, quando você vai ao banheiro, coloca as perninhas em cima do banquinho, você vai ver que o seu intestino solta muito mais. Por quê? Pessoas que acordam mal-humoradas, brigam por qualquer coisa, de mal com a vida, reclama de tudo, nada tá bom, cuspindo marimbondo. Pode ser que o problema esteja onde?
no intestino, né? Por quê? Porque o bom humor também tem a ver com esses neurotransmissores. Obrigada, meu amor. Principalmente a serotonina, tá? E também os nossos probióticos, né? Que são os nossas bactérias do bem, né? Que ajudam também o nosso intestino a funcionar normalmente, tá? Então, o intestino, gente, ele é o coração do sistema digestório. A gente tem que ter um olhar para ele. E porque ele tem uma ligação muito grande com o cérebro, né? Eles não se separam nunca. Então, quando o meu paciente está com depressão, a primeira coisa que eu trabalho é com o intestino dele. Porque não adianta eu prescrever nada para ele, não adianta o psiquiatra lá passar o antidepressivo e não tratar o intestino, porque ele não vai produzir serotonina e vai ficar dependente de remédio a vida inteira. Eu termino com uma outra dica para quem está muito ansiosa. Eu não sei se você já se pegou em algum momento assim, tipo uma falta de ar, sabe? Parecendo que tá pesado assim, que alguma coisa pesou, né? A gente cansa emocionalmente, né? A gente cansa. Mas eu vou falar para vocês, meninas. A ansiedade, ela é uma doença do nosso século. E quem não quer ter ansiedade, precisa também cuidar do intestino. Precisa cuidar do intestino. Ele precisa estar em primeiro lugar. Quem não quer ter ansiedade, precisa fazer pausa. Sabe aquela coisa de você trabalhar a prestação? Quando você tem uma pilha de louça enorme assim para lavar, aí você olha, só de olhar já, vamos encarar. A trouxa de roupa, vamos encarar. O que você faz? Faz aos poucos. Vai lá, lava um pouco, vai lá fora, água umas plantinhas, suas plantinhas, cuida dos seus bichinhos, volta, faz a segunda parte, volta, continua outra parte. Ou seja, você vai fazendo esse trabalho aos poucos. Quem diz que você tem que dar conta de tudo correndinho, ao mesmo tempo, né? Quem trabalha em home office é a mesma coisa. Dá uma paradinha, levanta, vai lá, toma uma xícara de chá, volta. Se você não conseguir fazer pausa, você pode se tornar uma forte candidata à ansiedade. A gente precisa de pausa, tá? Fala para sua amiga aí do lado agora, faça pausas. Fala para ela. Faça pausas, né? Pausa um pouquinho, para, relaxa, volta. E a gente vai fazendo o trabalho aos poucos. Mudar de ambiente, isso também ajuda o cérebro. Eu vou fazer uma prova, eu estou estudando para uma prova. Vocês sabiam que até mudar o cômodo da casa ajuda? Você sai um pouquinho daquele cômodo, vai para outro cômodo, vai lá para fora com o seu computador, com o seu tablet, depois você volta, Por quê? Você está fazendo pausas, está mudando de cenário, está mudando de ambiente. E se tem um momento que a gente tem que cuidar bem do cérebro, é agora. Por quê? Porque a depressão e a ansiedade, gente, estão atacando muita gente. E a depressão é incapacitante. Quem tem depressão não consegue ir para o trabalho mais. Já vai para o trabalho arrastado. Chega uma hora que não consegue mais. E deixa eu te falar uma coisa. Eu trabalho com pacientes que às vezes eu tenho que encaminhar para o psiquiatra. E eu já sei que o psiquiatra vai passar remédio controlado. Aí alguns pacientes voltam e me falam assim, doutora, esse remédio que o médico me passou, eu estou assim, devagar, grogue, parecendo que eu não estou eu. Fala, sabe por quê? Principalmente o Rivotril, né? Porque o médico te passou esse remédio para você desacelerar. O objetivo do remédio é fazer você desacelerar. Por isso que deixa você grogue. Agora eu vou te fazer uma pergunta para você ficar refletindo, tá? Será que a gente vai esperar tomar um remédio controlado para a gente desacelerar? Ou é melhor a gente desacelerar antes de precisar tomar o remédio? Deu para entender? Não
Não é melhor a gente desacelerar antes de ter que tomar remédio para desacelerar, né? Então, cuide bem de você, cuide bem da sua saúde emocional. Não vai ficar engolindo sapo, não vai ficar agredindo ninguém, mas vai falar com assertividade, vai se colocar com propriedade, de forma que você consiga êxito naquilo que você vai dizer. Cuida da sua saúde emocional, cuida da sua saúde psíquica, né? Para que você tenha bem-estar, tá? Quem quiser depois entrar nos meus grupos de WhatsApp, eu vou pedir para a Gleice colocar lá, né? Tem os grupos de sexualidade, né? Só para mulheres. Tem grupo de sexualidade só para os homens, com dicas muito legais. E tem o grupo da saúde também, que a gente fala sempre sobre isso, tá bom? Então agora você termina falando assim para a amiga que está aí do lado, assim, ó. Cuide bem de você. Fala isso para ela. Cuide bem de você. Porque a gente tem esse problema, né, meninas? A gente cuida de todo mundo e a gente esquece da gente, né? Então, não se esqueçam de cuidar bem de vocês. Principalmente do lobo frontal, que é a coroa do cérebro e é onde Deus fala comigo e com você, tá bom? Obrigada, queridas, pela atenção. E vamos aqui aos minutos que se seguem.